Boa noite, a graça e a paz. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Quero pedir para você acompanhar comigo a leitura. São poucos versos. Eu quero ler do verso número 11 em diante, onde está escrito assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Até aqui só. Pai Santo, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome. Porque, Senhor, apesar de todas as dificuldades, as adversidades, apesar, Senhor Deus, desse vento forte que deu, Tu nos permitiu estar aqui. Estamos, Senhor Deus, felizes por estar na Tua casa e cremos, Senhor Deus, que esse momento será especial, irá marcar nossas vidas. Derrame, Senhor Deus, a Tua graça em forma de discernimento espiritual. Nos dê sabedoria, ó Pai, para compreender a Tua palavra. Usa, Deus, a minha vida como instrumento em Tuas mãos para poder abençoar a vida dos meus irmãos agora com esse sermão. Assim nós oramos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Glória a Deus. Você já entendeu, né? Vai ser pregado aqui hoje sobre a parábola do filho pródigo, né? É um texto tão rico. Eu me lembro, já faz algum tempo eu preguei aqui sobre isso. Me parece que até alguém que prega aqui na igreja, não me lembro exatamente quem, acho que pregou há um tempo atrás sobre esse texto das parábolas, né? Porque aqui, na realidade, a parábola do filho pródigo, ela está inserida num conjunto de outras 2 parábolas, né? São 3 parábolas. Em que Jesus, ele dando uma resposta, vamos assim dizer, obrigado, meu amor, dando uma resposta, vamos assim dizer, aos religiosos da época, né, os fariseus, que estavam questionando o fato de Jesus estar se relacionando, né, estar no meio, falando, pregando, ensinando as pessoas que eram tidas como pecadores, né? Porque os fariseus, eles se achavam santarrões, os santos dos santos. Não havia na terra ninguém igual a eles, né? Eu vi isso de uma pessoa um dia desses aí na rua. Fui interferir em uma situação, uma pessoa que eu conheço, que já frequentou a igreja e hoje, infelizmente, está no mundo. E a pessoa disse assim para mim: não há ninguém na face dessa terra mais santo do que eu. Caramba! Eu quase raspei o pelo da perna e levei para casa para fazer chá, né? Muita santidade numa pessoa só. Então os fariseus se sentiam assim, acima dos outros, né? Privilegiados com Deus, privilegiados espiritualmente. Então eles se desfaziam das pessoas. E Jesus já havia dado um toco nos saduceus, que era uma outra seita, um outro grupo de religiosos. Então aqui os fariseus estavam tentando descredibilizar Jesus diante da opinião pública, diante das pessoas. E justamente porque Jesus estava reunido com um grupo de pessoas muito simples, pessoas do povo, pessoas que entendiam a sua necessidade de estar ali ouvindo aquela palavra, pessoas que estavam sendo conscientizadas da sua condição de pecadores, justamente porque Jesus estava ali gastando tempo com essas pessoas, que é o objetivo, né? Porque se alguém se julga tão santo, nem precisa de Jesus, não é? Mas Jesus, ele disse, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, né? E ali havia um grupo de pessoas doentes, necessitadas da graça do Evangelho. E Jesus, então, ele estava ali com aquelas pessoas, e quando ele ouviu aquelas críticas, ele emendou com essas 3 parábolas, que elas têm uma característica semelhante. Se você parar para você ler, eu entendo, né, já estudei um pouco sobre isso, que Jesus, ele conta 3 parábolas para poder alcançar 3 tipos de ouvintes que estavam ali, né? Mulheres, pastores, enfim. As mulheres, ele contou a parábola da dracma, né? Os pastores, a parábola da ovelha perdida,
E os pais, né, as famílias, no contexto dos pais, que não estavam enquadrados nem nas mulheres, nem eram pastores, ele contou a parábola do filho, porque seria fácil de alguém se colocar no lugar, de entender, porque quando alguém conta algo em que a gente vive, que a gente compreende, é mais fácil a gente se transportar para aquela situação. Sim ou não? O vento está lá fora, aqui vocês podem cultuar à vontade. Amém? Glória a Deus. Então, o que há de igual nessas parábolas? Qual é a característica principal? Júbilo, alegria. O que Jesus estava ensinando ali para os fariseus é que quando uma pessoa, por mais pecadora que ela seja, ela venha se arrepender dos seus pecados, sabe o que acontece? O céu entra em festa. Que bom você saber disso, né? Eu saber disso, nós sabermos, porque um dia nós estivemos nessa condição e foi essa graça que nos alcançou, não é? Quando Jesus ele fala da parábola da dracma, ele disse que aquela mulher, depois que ela varreu a casa, que ela achou a moeda, o que foi que ela fez? Ela chamou as vizinhas, chamou as amigas, para que as amigas celebrassem com ela. Olha que coisa tremenda, alegria, né? A dracma que estava perdida foi achada. Quando Jesus ele falou a respeito da ovelha perdida, ele disse que o pastor encontrou a ovelha, colocou no ombro, voltou para casa e ele disse aos seus amigos: venham celebrar comigo, porque a ovelha que estava perdida foi achada. É dia de festa, é dia de alegria, é dia de celebração. É nesse contexto que a gente lê, inclusive o verso que diz que a festa no céu quando o pecador se arrepende. E na questão da festa do filho pródigo, Jesus falando ao coração dos pais ali, a coisa acontece da mesma forma. Um filho que se perdeu, estava na casa do pai, né, que se desviou do caminho, saiu da presença do pai, e quando ele retornou, sabe o que foi que aconteceu? Houve celebração na casa do pai. O pai correu, o pai abraçou, o pai beijou, o pai mandou trocar as vestes, o pai pôs um anel no dedo, mandou colocar um anel no dedo, mandou matar o cordeiro cevado, mandou fazer uma grande festa, porque o filho dele que estava morto reviveu. Celebração, não é? Sabe, queridos, eu até estava pensando nessa questão das ovelhas perdidas e isso alegrou muito meu coração, porque a gente percebe que Deus ele se importa com cada um de nós. Sabe que é impressionante? Eu fiquei pensando lá, muito tempo atrás, eu pensava assim: eu sou tão pequeno e Deus tão grande, eu sou tão insignificante perto dele. Eu pensando na minha capacidade máxima de ignorância, e eu pensava assim: como que Deus vai me enxergar, vai se importar comigo? E aí você lê essa parábola das 99 ovelhas, da centésima ovelha, a ovelha perdida no caso, e lá diz que o pastor tinha 100 ovelhas, e uma se perdeu. E sabe o que o pastor fez? Ele deixou as 99 que estavam guardadas, ele foi atrás da ovelha que estava perdida. E quando eu li esse texto, meu coração encheu de alegria, sabe por quê? Porque eu percebi que eu sou importante para Deus, que apesar da grandeza do Senhor, Ele se importa comigo, Ele se importa com aquele perdido, Ele se importa com uma única ovelha do rebanho dele que está perdida. Louvado seja Deus. Amém? Aí eu queria pensar com você, eu não sei, eu sempre que eu prego aqui, eu fico com a impressão de que a gente vai continuar nesse texto. Mas o Espírito Santo de Deus é soberano. O que vai vir a semana que vem eu não sei. Esse texto tem muita coisa a ser pregada. Se vai ser a direção de Deus a semana que vem, sinceramente eu não sei. Se eu chegar aqui com outro texto, ou se vier outra pessoa pregar no meu lugar, porque até quem vai ser o pregador, Deus é que sabe. Ele é soberano, como eu disse. Mas se for o caso de Deus insistir aqui, a gente vai nesse texto. Mas hoje o que eu quero pregar com você é a respeito dessa questão. Não é do retorno, mas é do que faz uma pessoa se afastar de Deus, que faz uma pessoa perder a força, perder o encanto com o Evangelho, perder o relacionamento, o amor. Quando a gente vai para o livro de Apocalipse, eu me lembro que eu preguei uma mensagem toda aqui a respeito de uma das 7 igrejas, e que lá estava escrito sim, uma repreensão de Jesus para a igreja: tenho porém contra ti que deixasses o primeiro amor. Pessoas que vão esfriando dentro da igreja e permanecem na igreja por um tempo até,
Porque quem vai esfriando permanece por um tempo. Às vezes torna-se religioso apenas, às vezes nem sai da igreja, mas saiu do trono, saiu do céu, saiu da presença. E é sobre isso que eu quero pensar com você. Situações que fazem com que uma pessoa venha se afastar da presença de Deus. Traumas é uma das coisas. A gente olha para a Bíblia e a gente vê pessoas que passaram por grandes traumas. Mas eu gosto de pegar sempre um exemplo máximo. E eu não consigo encontrar um exemplo melhor do que falar de Jó e sua família. E quando nós olhamos para a família de Jó, né, o que sobrou dela, porque os filhos morreram, sobrando só ele e a mulher, quando nós olhamos para isso, a gente percebe claramente que aquela família passou por um trauma absurdo. O que Jó perdeu, dentre todas as coisas, foi muito importante. Mas acima de todas essas coisas, ele perdeu todos os 10 filhos que ele tinha. E aí a gente vê que a mulher de Jó, ela sofreu um trauma muito grande nessa situação, tanto que ela disse para Jó uma coisa que até se canta sobre isso, se fala sobre isso, se julga a atitude dela, né? E ninguém, graças a Deus, espero que ninguém esteja jamais num lugar como ela, para poder entender o que ela passou. Mas o que ela disse ali diante daquela situação foi para que Jó amaldiçoasse a Deus e morresse. Olha que coisa pesada, não é? Mas olha a situação que ela estava passando. Irmãos, traumas são possíveis a qualquer pessoa. Infelizmente, a gente encontra muitos testemunhos, muitos relatos de pessoas que ao longo de suas vidas já passaram por um ou por alguns traumas, e traumas bem significativos. Traumas em que a fé foi provada. Pessoas que perderam bens, que tiveram que abrir mão de sonhos, que viram sonhos morrer, que viram projetos morrer, pessoas que perderam pessoas importantes, muitos traumas. Mas eu te falar uma coisa, isso não significa que Deus falhou, isso não significa que Deus decepcionou. Nem sempre é conforme aquilo que nós queremos no nosso coração, mas nós devemos confiar no amor e na bondade de Deus. Ele sempre está no controle de tudo, Ele sabe o que é melhor, sabe o que você faz. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor e confia, descansa no Senhor. Ainda que você não entenda agora, um dia, talvez, se necessário for, você vai saber o porquê Deus fez, permitiu determinadas coisas. Mas o importante é a gente saber que a nossa vida está nas mãos de Deus e Ele tem o melhor para você, em nome de Jesus. Amém? Deus não falhou. Deus não falhou com Jó. Sabe o que foi que Deus fez, irmãos? Deus retribuiu tudo que Jó tinha em dobro e ainda deu a ele novamente a alegria de ser pai. Não estou sendo direto a ninguém aqui, né? Todo mundo aqui já perdeu pessoas importantes. E eu sei que ninguém é substituível. Ninguém é substituído nessa situação. Mas eu estou falando da alegria de chegar alguém num lugar onde tem a dor do luto. A certeza de que a vida está continuando com a graça de Deus sendo derramada com uma bênção de uma nova pessoa no lugar. Amém? Jó confiou na fidelidade de Deus, na bondade de Deus. No capítulo 19, no verso 25, está escrito assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. A gente só atravessa trauma com essa convicção de que nós não estamos sozinhos, de que Deus não está omisso na situação, de que em algum momento, não sei em qual, mas em algum momento eu tenho a certeza que Deus vai se levantar em meu favor e Ele vai mudar essa história. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Outra coisa que faz com que as pessoas às vezes se afastem de Deus são expectativas frustradas, expectativas criadas por pessoas, expectativas humanas, às vezes quem fala e às vezes quem recebe, ou dos dois. Há uma situação de se falar muitas vezes e anunciar coisas que Deus não se propôs a fazer na vida de ninguém. Não que Deus não faça. O nosso Deus, Ele é abençoador. A Bíblia mostra essa condição. Não que nós não tenhamos o direito de olhar com a expectativa de ser abençoado por Deus. Está tudo certo ser abençoado por Deus. Mas a gente não pode criar a expectativa de que sempre vai ser como eu quero, do jeito que eu quero, tudo que eu quero, e que nada vai faltar nessa história. Amém? Quantos estão entendendo aqui? Sabe, a gente olha para a Bíblia e a gente vê um homem chamado Asaf.
Salmo 73. E Asaf é o exemplo máximo disso aqui. Um homem que temia ao Senhor, mas que começou a olhar para fora, começou a olhar para as pessoas, começou a olhar para aqueles que eram ímpios, para aqueles que não serviam a Deus. E sabe que Asaf começa a contemplar a vida que essas pessoas estavam vivendo, e fazendo comparação com a vida dele. Porque ele via que pessoas que não estavam se importando em ir à casa de Deus, pessoas que não se importavam em viver da forma como Deus diz que um servo fiel tem que viver, essas pessoas estavam aparentemente levando uma vida melhor do que a dele, frequentando os lugares melhores que o que ele frequentava, comendo comidas melhores que a que ele comia, vivendo em casas melhores do que a que ele morava. Enfim, Asaf, ele estava com uma expectativa de um Deus que serve materialmente. Mas Deus é misericordioso e trouxe Asaf ao centro da razão. E Asaf, ele escreve no Salmo 73 que os pés dele quase vacilaram. Ele quase se desviou da presença do Senhor quando ele se deparou com essa situação. Mas entrando na casa de Deus, aí ele vê a revelação do que é o futuro de uma pessoa sem Deus. E eu não falo isso com um ar de superioridade. Nós devemos nos importar e orar para que todo aquele que não está em Cristo se converta em nome de Jesus. Esse tem que ser o objetivo daqueles que estão em Cristo. Nós temos que ser intercessores, sal e luz nessa terra, fazer a diferença, pregar o Evangelho. Quando Jesus, ele encerrou o tempo dele aqui, antes de ascender ao céu, nas últimas palavras dos Evangelhos, sabe o que ele faz? Ele monta uma grande comissão para poder pregar o Evangelho, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Ele diz: vocês serão minhas testemunhas. Atos, que é a continuação do livro de Lucas, serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. Então nós devemos sim nos importar com as pessoas que não estão no Senhor. Claro que sim. Mas não devemos nos impressionar com a situação que elas estão vivendo, porque devemos entender que a maior de todas as bênçãos já nos foi concedida. Você é das pessoas mais abençoadas que existe na face da terra. Sabe por quê? Porque você foi agraciado, você foi salvo pelo sacrifício de Jesus. Aleluias. 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 Irmãos, uma pessoa pode se converter ao Evangelho e morrer sem mudar de condição social, sem ter um carro zero, sem ter uma casa própria. Isso pode acontecer. Mas uma coisa ela tem certo: ela sabe que ela tem morada no céu. João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Eu vou para o Pai, e lá há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou para o Pai, há muita morada, e eu vou lhes preparar morada. E em 1 Tessalonicenses há o anúncio de que um dia as trombetas soarão, os anjos aparecerão no céu, e o Senhor virá buscar a igreja dele. Aleluias. Então, irmãos, a nossa mente, as nossas expectativas não podem ser terrenas, não podem ser materiais. Podemos desejar as coisas, podemos sonhar com as coisas, mas isso não pode ser tão importante que venha nos afastar de Deus. Só os que entenderam. Ufa, senão ia ter que começar tudo de novo. Mas fica tranquilo, porque o Senhor, Ele é fiel, e Ele não vai deixar que nenhum dos seus filhos padeça na necessidade. Deus é bom, Ele cuida, Ele zela. O povo ficou 40 anos no maná e não faltou comida dia nenhum. E olha que nem sapato estragou, nem roupa estragou, porque Deus estava cuidando de tudo. Salmo 37, no verso 25, há uma afirmação de Davi que eu concordo plenamente, até porque está na Bíblia, e a Bíblia é verdade. Diz assim: foi moço, agora sou velho, nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Aqui fala do justo, e só os justos que estão aqui nessa noite podem glorificar a Deus por isso, né? Abraão provou dessa graça de Deus, irmãos. Abraão era um homem rico, mas na hora que ele não tinha o que ele mais precisava, né? Porque a ele foi dada uma direção. Deus disse: sacrifica o teu filho. E quando ele não tinha nada que pudesse substituir esse sacrifício, quando ele achou que era o final da história dele para com o filho dele, todo momento em que ele caminhou ali 3 dias e 3 noites viajando até as terras de Moriá para poder subir aquele monte e oferecer Isaac em sacrifício, sabe qual era a convicção do coração dele?
seja o que for, mas eu creio, Deus proverá para si o cordeiro. E quando Abraão chegou lá em cima, sabe o que tinha? Tinha um carneiro preso pelos chifres, porque o nosso Deus é um Deus que provê. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Jeová Jireh, Deus proverá. Como cristãos, as nossas expectativas têm que ser essas, maiores do que aquilo que as pessoas naturais pensam. A nossa expectativa é no céu. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter uma mente renovada em Cristo, que nós devemos pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. É porque você é cidadão do céu. Você está aqui de passagem, mas o teu tempo, a tua eternidade, o teu tempo maior vai ser no céu, na presença de Deus. É com o céu que nós devemos nos importar. Por mais que aqui a gente não tenha algumas coisas, no céu nós estaremos eternamente na presença de Deus. E não há nada, absolutamente nada maior e melhor do que isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Outra coisa que faz com que as pessoas se afastem de Deus é uma linha filosófica, é o egoísmo. E tem uma linha paralela também que é o epicurismo. Eu sei que para você isso pode parecer novidade, talvez aqui alguns conheçam, mas é uma linha filosófica em que as pessoas buscam o prazer. A finalidade da vida é o prazer, é ser feliz. O casamento não está dando certo, já passou 5 anos, já estou enjoado, eu vou separar porque eu quero ser feliz. Enfim, né? E muitos seguem essas linhas sem nem saber que elas existem, porque é muito do coração humano, muito da questão humana de procurar felicidade, sim ou não? Olha que bom, hein? Aqui ninguém está correndo atrás da felicidade, né? Já foram alcançados por ela, eu sei. Tem um filme aí com o título Em Busca da Felicidade. Foi muito bom, inclusive, eu assisti ele já umas 4 ou 5 vezes. E eu vou dar uma notícia para você, ele termina sempre do mesmo jeito. Mas é muito isso do ser humano, de ter a felicidade, mas uma felicidade muito relativa, né? Como seu objetivo final. E o que nós vemos assim é que são situações equivocadas, são objetivos humanos. E nessa questão de objetivos humanos, o coração do homem, a vontade do homem, o desejo do homem assumem protagonismo. E todo lugar onde essas coisas ou qualquer outra coisa se torna protagonista em relação a Deus, Deus acaba indo para um plano inferior na vida da pessoa. Você está entendendo o que eu estou ministrando aqui? Que quando Deus deixa de ser o mais importante, é porque outras coisas estão sendo mais importantes que Deus. E aí está tudo errado. Está tudo errado. Porque quando a gente vai encontrando a ordem de prioridades, e para mim é a Bíblia que diz, para nós cristãos, quando nós encontramos a ordem de prioridades, ela sempre estabelece Deus em primeiro lugar. Em Mateus 22, interpelado mais uma vez pelos fariseus, eles queriam saber quais eram os mandamentos mais importantes da lei. Você sabe o que Jesus respondeu? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E é interessante que o texto, ele não deixa margem para um coração dividido. Ele não deixa margem para que possa ter qualquer outra coisa que possa concorrer com Deus. Ele coloca Deus em primeiro lugar. Ele coloca que as pessoas devem amar a Deus com inteireza de coração, 100% com o coração voltado a buscar e amar o Senhor. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Põe nisso toda a tua alma, toda a tua vontade, toda a tua capacidade intelectual. Aplica em buscar e amar o Senhor e colocar Ele em primeiro lugar da tua vida. Aleluias. Em Mateus capítulo 6, sabe o que está escrito? Jesus disse a pessoas que estavam ali ouvindo, né, a conclusão do Sermão do Monte. E Jesus ele se dirige àquelas pessoas, alguns, por certo, pessoas pobres, simples, ansiosas com o dia seguinte, com o comer, com o vestir, com todas essas coisas. E ele dá uma citação a respeito de coisas menos importantes que eram cuidadas por Deus. Mas ele encerra dizendo assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele estabelece mais uma vez, sabe, antes de qualquer ansiedade, antes de qualquer preocupação, antes de qualquer sonho, de qualquer desejo, de qualquer necessidade, coloque Deus em primeiro lugar. Deus tem que ter em primeiro lugar no meio do teu coração, meu irmão. Amém?
Aleluias. Quarto ponto. Estou encerrando já. Quarto ponto. Pecado. Pecado afasta as pessoas de Deus. Sim ou não? Queridos, tem sido pregado nesse púlpito aqui. Não só pelo pastor Roberto, mas muita gente aqui. Aqui ninguém passa a mão no pecado. Ninguém engana o pecador. Aqui se fala sobre pecado e sobre santidade. Nosso objetivo principal é que a palavra de Deus ela venha nos confrontar, porque essa é a direção do Espírito Santo de Deus. No dia que Deus ele der sermões e isso é necessário, em que venha trazer conforto para a gente, isso sempre acontece, está tudo certo. Mas de vez em quando o Senhor nos chacoalha. Ele mexe com a gente, para que a gente não fique acomodado numa vida espiritual e a gente vai relaxando e perdendo essa comunhão com Ele, o que nos torna suscetíveis ao pecado. E eu estou falando desse púlpito aqui, mas eu estou projetando agora para muitos outros púlpitos que eu nem conheço. Eu tenho certeza que em muitas igrejas, numa noite como essa, muitos pregadores estão pregando a mesma coisa, falando a respeito de santidade, a respeito da necessidade de o crente enfrentar o pecado. Ontem mesmo nós estávamos no congresso, assistindo um congresso do nosso ministério, Congresso Integrado, e a última palestra, a última palavra da noite foi justamente sobre essa questão de santidade. O título foi Santidade Gera Milagres. E aí a gente já começa a pensar, opa, está falando em bênção, né? Que legal, quero ser abençoado. Mas o começo diz assim, o começo diz o seguinte, sabe o que diz o título? Eu vou interpretar esse título de uma outra maneira. Sem santidade não tem milagres. Você está entendendo? Milagre é o resultado. Milagre é o subproduto da história. O ponto principal é a santidade. Sabe, queridos, não é possível que uma pessoa pense que ela pode viver em comunhão com Deus se ela não tiver uma vida santa. Sabe que eu chego a pensar que tem gente que acredita nisso, que dá para viver uma vida mais ou menos, escondendo as coisas aqui e ali, com atitudes que, né, sabe que é errado, porque senão faria na frente dos outros, mas faz escondido, faz em secreto. O crente, quando vai para o secreto, tem que ir para buscar Deus, não é? Entra no teu quarto em secreto, e ali, quando você estiver orando, o teu Deus que te vê em secreto, olha só. Então nós precisamos entender esse contexto aqui, não é? Que não dá para viver essa vida dupla achando que está tudo certo com Deus. Sabe por quê? Em Levíticos 10, no capítulo 10, no verso 10, um versículo só, mas diz uma coisa tremenda: que o santo e o profano não combinam, não andam juntos, que o profano tem que ser extirpado e o santo prevalecer. Pode ler lá depois, se você quiser. Sabe o que aconteceu aqui no texto que nós lemos? O filho pródigo, o filho gastador, que pediu toda a herança, que gastou tudo, ele saiu da casa do pai, sabe por quê? Porque ele queria viver a vida dele. Ele queria se esbaldar, ele queria bebedice, ele queria mulherada, ele queria todo tipo de loucura. E na casa do pai não dá. O pai não aceita que o filho viva desse jeito. Qual é o pai que aceita de bom grado vendo um filho se destruir numa situação como essa e aceita? É claro que não. E ele então saiu. Por quê? Porque ele queria viver a vida dele, ele não queria ser censurado pelo pai. Deixa eu falar uma coisa para você: a vida do cristão, ela tem que ser 100% pautada por esse livro aqui, que muitos desprezam, que muitos não acreditam, mas que para nós é uma coluna da nossa fé, é o nosso manual de vida, é a forma como nós entendemos que Deus nos projetou para viver. A santa palavra de Deus tem que ser a minha conduta e a tua conduta, o meu padrão e o teu padrão de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A gente tem que viver 100% nela, irmãos. Não tem essa coisa de negociar com a palavra.
de fazer concessões. Deus não vai fazer concessão, não, em relação ao nosso comportamento. Ele não vai fechar os olhos para algumas coisas que a gente pode vir a fazer e a gente pensar que está tudo certo. Não, nosso Deus é santo. Santo, santo, santo. Você sabe quando a Bíblia, na cultura judaica, né, em que a Bíblia foi escrita, quando uma coisa é repetida por 3 vezes, sabe o que isso expressa? Perfeição. Então, quando a Bíblia diz que Deus é santo, 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 sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Deus é perfeitamente santo, que nele não há pecado algum, que Deus é 100% puro, Ele não negocia com o pecado. Aleluias. E essa questão da palavra, irmãos, é que nós temos que viver a 100% ela. O que Deus disse para Josué? Eu estou falando aqui de não deixar a presença de Deus, de não ter esse afastamento. Quando Moisés morreu e o povo estava parado, sem saber que direção tomar, não tinha um líder ainda constituído, um novo líder no lugar de Moisés. Você sabe o que Deus falou para Josué? Depois de mandar ele levantar, sair daquela condição de luto, né? Seguir em frente. Não vou perder tempo com isso aqui, melhor gastar tempo com isso agora. Não é o propósito do sermão. Mas Deus, ele faz uma promessa a Josué. Ele diz assim: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Olha que bênção, né, irmãos? A gente saber que a gente dorme e acorda e Deus está ali com a gente. Que onde a gente vai, Deus está com a gente. Que tudo que a gente vai fazer, Deus está ali com a gente. É ou não é? Né? Já pensou? De repente Deus assim leva você em espírito, te arrebata e diz assim: ó, tenha certeza que eu estou contigo. Eu imagino Josué vibrando naquela hora como você está vibrando aí, eu aqui. Mas sabe que Deus disse para Josué? Josué, mas tem uma condição. Tão somente esforça e tem muito bom ânimo para ter cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Para eu estar contigo, você tem que viver isso aqui, ó. Você tem que seguir rigorosamente a palavra. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Você percebe que o texto, ele é bem claro, ele é bem específico. Não tem como pôr dúvida, irmãos. Aqui, esse texto, ele não dá qualquer interpretação para que eu possa encontrar exceções na Bíblia, para que as minhas vontades sejam satisfeitas. Esse texto está na Bíblia, para que ele serviu para Josué naquele dia e serve para nós hoje. E sabe o que esse texto diz? Para fazer tudo quanto nela está escrito. Não são algumas coisas. Não são só as coisas que nos agradam. É tudo quanto Deus determinou, louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas as coisas não são como eu desejo. Eu gostaria de fazer o meu desejo. Não é como eu desejo. É como a Bíblia diz que eu devo viver. Ah, mas o mundo, você não é mundo. Não é como o mundo prega. É como Deus falou. Simples assim. Não é como falsos profetas anunciam por aí, em que você pode fazer certas negociações, que Deus não é tão rigoroso, que dá para que determinados textos estão mal interpretados. Não, irmãos, nada pode ser mudado na Bíblia. Gálatas capítulo 1, no verso 8, anuncia assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além do que vós temos pregado a vocês, seja ele anátema. Você sabe o que é anátema? Maldito. Um dos sentidos da palavra anátema, o sentido empregado aqui nesse texto bíblico, é que se alguém aparecer para pregar qualquer outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo, seja ele uma pessoa maldita, ainda que seja um anjo, seja ele maldito. Pesado, né, pastor? É Deus guardando a minha vida e a tua, nos ensinando
que só há um evangelho que vale para o crente, é o evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, para agradar a Deus, para viver de uma forma santa, para saber realmente o que se deve fazer para ser santo, nós devemos estudar a Bíblia. Olha que coisa simples. Lê a Bíblia. Gasta tempo com a Bíblia. É um investimento na tua vida espiritual. Ai, pastor, mas eu sou tão ocupado. A eternidade é longa, irmãos. A gente tem que saber o que vai fazer para viver ela da melhor maneira possível. Tenha certeza disso. Se você não tem tempo aqui para se consolidar espiritualmente, você não. Se uma pessoa, vocês estão tudo 100%. Estou me referindo às pessoas que não estão. Se uma pessoa não tem tempo para gastar tempo com Deus, eu temo pela vida espiritual e pela vida eterna dessa pessoa. Estude a Bíblia. Mais do que estude, pratique a Bíblia. Porque o objetivo aqui é a santidade. E aí não basta só conhecimento não, tem que ter conhecimento e prática. Tem que ter atitude que concorde com a palavra de Deus. Eu vi um vídeo recentemente de um pastor, que eu não sei se ele é muito conhecido, mas eu achei muito interessante o vídeo que eu vi dele, pastor Tarso Licurgo. Eu não conheço direito ele ainda, mas achei muito equilibrada, muito correta as coisas que ele falou. E ele se colocou ali para debater com algumas pessoas que estavam ali naquele momento, né? As pessoas aceitaram esse debate. Inclusive uma das pessoas que foi debater com ele foi um desses que há pouco tempo atrás era humorista e fazia quadros representando o que era a igreja e tudo mais, e hoje em dia é avesso à igreja. Não vou dizer o nome, não precisa. Talvez aqui alguns saibam quem é. E o segundo foi um cara teólogo, formado em teologia, ateu. Dois conhecedores da palavra. Os dois conhecedores. Mas ninguém praticando nada. Claramente a gente vê ali que se não houver arrependimento, se não houver mudança de rumo, o que os espera é o inferno. Queria ser mais tranquilo para falar isso, mas é a realidade. Irmãos, é muito importante conhecer esse livro primeiro e depois praticar. Tiago 1:22. Tornar-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha, a gente pode estar dentro de igreja, a gente pode estar com a mão na obra, a gente pode ser dizimista, ofertante, a gente pode fazer um monte de coisa, mas tudo isso vai ser um engano se a gente não pratica o que está escrito nesse livro. Amém? Apocalipse 21:7 diz assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei por Deus, e ele me será por filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quem conhece a palavra e não pratica, está em colisão com uma grande tragédia na sua vida espiritual, que é a condenação eterna, a segunda morte. Não é o pastor Roberto que está falando, é Apocalipse que fala. A gente, sabe, quando eu não era uma pessoa convertida ao Evangelho, quando eu não conhecia nada da palavra, eu achava que a minha vida agradava muito a Deus. Porque qual é o conceito que a gente tem? Que se a gente não mata e não rouba, está tudo certo. As outras coisas são bobagens. Deus nem se importa muito com qualquer outra coisinha pequena que as pessoas fazem. Mas acontece, irmãos, que para agradar a Deus, não basta só não matar e não roubar. Essas coisas não podem fazer parte da vida do cristão. Mas eu já dei o meu testemunho aqui. E eu disse que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu fiquei chocado de como eu estava distante daquilo que Deus esperava de mim. De coisas que eu fazia que eu não me dava conta. Nem fazia muita questão de esconder, porque todo mundo que estava ao meu lado fazia também.
Parecia tudo normal. Só que aquele é o padrão do mundo. No padrão do mundo é fácil da gente achar que a gente está bem, porque o padrão do mundo é muito baixo. Mas o nosso padrão é elevado. Mas é o único que é capaz de levar uma pessoa a viver uma vida de santidade. Porque quem está no mundo, irmão, continua sujo no mundo. Mas quem olha para a palavra e vive a palavra, realmente vai viver no padrão que Deus espera. Seja santo. Porque o vosso Deus é um Deus santo, louvado seja o nome do Senhor. Para se ter uma vida santa, sabe o que a gente tem que fazer? Uma coisa que eu acho muito interessante. Eu fiz isso hoje. A gente tem que colocar Jesus no lugar da gente. Mas não é para você dizer assim para Jesus: vem Jesus no meu lugar para tu ver como não é fácil a vida que eu levo. Não é isso que eu estou dizendo, não. É colocar Jesus no lugar da gente, para a gente tentar entender o que Ele faria naquele momento que a gente está ali, passando por determinadas provações, situações. Porque tem horas, irmãos, que dá vontade de entornar o caldo, sim ou não? Ou tem hora que a gente se sente tentado, que se a gente não estiver firme na palavra, a gente vai acabar comendo do fruto proibido, sim ou não? Poxa, que bom que não sou só eu. Que bom. Hoje, eu vim aqui na igreja, não vim aqui pegar um botijão de gás. Acabou o gás em casa, fazendo as coisas para a cantina da igreja. Acabou o botijão de gás. Eu pensando nessa palavra, aí a mulher fala assim para mim: ó, tu vai precisar sair e buscar gás. Eu falei: misericórdia, Senhor. Ai, meu Deus. Não porque ela falou, era uma necessidade. Eu falo por ter acabado naquele instante. Aí quando eu venho para cá, irmãos, a gente tem passado umas lutas aqui, né? Prédio com precariedades, nós temos tentado arrumar algumas coisas, mas não depende só da gente, né? Eu vou falar sobre isso depois, enfim. No final dos avisos eu quero falar algumas coisas aí para vocês. Mas, poxa, a gente não pode aceitar determinadas coisas, né? Às vezes a gente chega aí, na frente da igreja, tem um monte de lixo, dia de culto, que não fomos nós que colocamos. E eu sempre dizia: Senhor, me mostra quem é, me mostra quem é. E hoje acabou o gás em casa. Eu vim para cá 3 horas da tarde, e quando eu chego, um filisteu, uma filistia circuncisa, colocando o lixo ali na frente da igreja. E eu disse: é agora. Não fosse o homem, foi Deus que me revelaste. Só falta eu ouvir: bendito sou eu, Roberto Barjonas. E eu falei: agora eu vou lá e eu vou descontar todos esses 8 anos de lixo acumulado na frente da igreja, que está entalado aqui. Pensei nisso. E quando eu saí do carro e eu vim andando na direção da casa da pessoa que colocou, tem uma pessoa que não deixa a gente sozinho, né? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo falou assim: ei, você é de Deus, isso não condiz. Isso é coisa para quem não conhece o Senhor. Sabe, eu fui para casa espumando. Eu contei isso para minha esposa sabe. Eu disse para ela assim: mas se eu fizesse o que estava no meu coração naquela hora, eu não teria autoridade, eu não teria permissão de Deus para estar diante dos meus irmãos hoje, dizendo como um cristão deve viver. Eu teria feito totalmente o contrário. Mas eu glorifico a Deus porque o Espírito Santo de Deus me segurou. E eu posso hoje aqui dizer para você que é possível ser santo em nome de Jesus, amém? Coloquei Jesus no meu lugar ali, irmãos. Eu perguntei, sério, eu perguntei assim: Jesus, o que tu faria se tu estivesse aqui vendo essa pessoa colocando lixo ali na frente da igreja? Ah, irmãos, aí você começa a entender. E a gente tem que perguntar: Jesus, o que tu faria se tu estivesse nos meus negócios, envolvido nas negociações que eu faço? Jesus, o que tu faria se tu estivesse no meu trabalho, no ambiente que eu vivo? Jesus, o que tu faria se tu estivesse nas rodas que eu frequento, nas conversas que eu me envolvo? Como tu conversaria com as pessoas, Senhor? Senhor, o que tu faria se tu estivesse sozinho em situações em que às vezes eu me encontro só? Senhor, o que tu faria se tu estivesse com o meu celular na mão e tivesse acesso às minhas redes sociais? O que tu faria, Jesus? E aí a gente sabe o que Jesus faz. E sabe o que a gente tem que fazer, irmãos? Simplesmente imita Jesus que você não erra. Imita Jesus que você não erra.
Efésios capítulo 5, no verso 1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Imita Jesus. Quinto, faltam só 2. Apego por coisas do mundo. Presta atenção aqui. Apego por coisas do mundo. Irmãos, o filho pródigo não se desviou de uma hora para outra. A gente entende isso no texto. Não está explícito, mas está implícito. Não tem como uma pessoa, que não sei que seja por uma situação de trauma, como eu disse aqui, não tem como uma pessoa, numa vida normal, no dia a dia, dormir crente e acordar desviado. É possível isso? Você concorda comigo que foram coisas que vieram acontecendo dia após dia? Manjares em que ele foi desejando, coisas em que ele foi colocando os olhos. Para cá, gente, presta atenção. Coisas que ele foi colocando os olhos, coisas que ele foi ouvindo e começando a ter no coração dele o desejo de poder participar daquelas coisas. Até que um dia ele deu basta, ele falou assim: não, eu quero muito esse mundo que está aí fora, eu não quero mais a casa do pai, não. Isso fala muito da gente, sabe, irmãos? Que eu estou falando de quem estava na casa do pai e saiu. E a gente precisa tomar cuidado para que isso não aconteça em nossas vidas. Que a nossa história não seja semelhante à história do filho pródigo. Ele se desviou porque o coração dele se apegou nas coisas do mundo, porque ele amou mais o mundo do que amou o pai. Porque olha o peso daquilo que ele falou para o pai. Sabe o que foi que ele disse? Ele disse assim: me dá a tua herança, me dá a minha parte na herança. Você sabe o que isso quer dizer, irmãos? Como uma pessoa pode receber herança? Para uma pessoa receber herança, alguém tem que ter morrido, sim ou não? Amém? Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está matando o pai. Ele não tirou a vida do pai, mas ele estava dizendo que para ele, no coração dele, a partir daquele momento, o pai já não existia mais. Ele queria o mundo. A gente precisa tomar cuidado para a gente não matar Deus no nosso coração. A gente precisa tomar cuidado para não deixar ser seduzido pelos manjares do mundo. E o mundo tem coisas sedutoras. E Satanás é enganador. E essa armadilha é antiga. Adão e Eva caíram. E muitas pessoas continuam caindo até os dias de hoje. Por quê? Porque amam mais as coisas do mundo do que a Deus. 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Quando se diz mundo, irmãos, não é o lugar onde nós habitamos, mas são os sistemas que governam as pessoas nesse mundo que nós vivemos. Esse mundo em que a Bíblia diz que jaz o maligno, em que existem sistemas que servem aos propósitos de Satanás, de enganar as pessoas e fazer com que elas se afastem da presença de Deus. Você sabe como que a gente faz? Eu gosto de pescar. A gente não joga uma linha lá dentro da água com uma plaquinha dizendo assim para o peixe: morde aqui que você vai morrer. Não, a gente sabe o que o peixe gosta. E a gente disfarçadamente, no meio daquilo que o peixe gosta, a gente coloca um anzol. E a gente joga lá para poder atrair o peixe. Só que depois que o peixe comer aquele negócio, meu irmão, já era para o peixe. Sabe o que é? Óleo, soia, trigo de um lado e trigo do outro. Já era. Foi fisgado, acabou. Essa estratégia é a estratégia do inimigo, de oferecer coisas gostosas, apetitosas, mas que fisgam as pessoas e tiram ela do ambiente que elas deveriam estar. O peixe deve estar dentro d'água, nós devemos estar na casa do Pai. Nossa, 3 améns. O coração da gente, ele sempre vai estar ocupado, irmãos. Não existe coração vazio. Alguma coisa sempre vai estar ocupando o coração da pessoa. E sabe o que é mais interessante, irmãos? É que a gente sempre vai produzir frutos referentes àquilo que está no nosso coração. A Bíblia diz isso, porque a boca fala do que está cheio o coração. O pessoal do louvor pode subir aqui, por favor.
Porque a boca fala do que está cheio o coração. Deixa eu falar uma coisa para você. As nossas ações e palavras e pensamentos e sentimentos, elas vão corresponder àquilo que está dentro do nosso coração. Você entende o que eu estou falando? Eu vou repetir. As nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles vão corresponder àquilo que nós temos colocado dentro do nosso coração, aquilo que nós temos permitido estar dentro do nosso coração. Provérbios 27:19 diz assim: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Sabe o que esse texto diz? Eu gosto de explicar, não é que você não tenha entendido, é um costume meu. Eu gosto de mastigar bem as coisas para poder entregar. Eu acho que você já entendeu, mas me permita continuar com esse meu jeito. Esse texto aqui ele está comparando a água como se fosse um espelho. E ele diz assim: como a água, como se ela fosse um espelho, ela reflete o rosto de uma pessoa, assim o coração, ele reflete aquilo que a pessoa é. Entendeu? Assim como o reflexo físico natural é contemplado no espelho, as pessoas vão contemplar o reflexo do teu coração. Você vai derrubar sobre as pessoas, sobre as situações, o reflexo de como está o teu coração. Por isso nós devemos tomar o máximo de cuidado com o nosso coração. Devemos tomar cuidado para poder permitir que nele estejam as melhores coisas, para que ele seja preservado. Eu, a cada 6 meses, eu vou no cardiologista. Chego lá no cardiologista, vira a gente do avesso, faz mapa, faz holder, faz esteira, faz um monte de coisa lá. Sabe por quê? Porque eu quero preservar a boa condição do meu coração. Eu quero ter um coração saudável. Isso me dá longevidade, tempo de vida maior aqui na terra. Irmãos, se a gente cuidar do nosso coração na questão espiritual, nós também vamos estar olhando para a nossa qualidade de vida, para a longevidade, eternamente, uma vida abençoada no céu na presença de Deus, eternamente. Provérbios 4:23: sobre tudo que deves guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E o último, tem mais 5 minutos? Quem me dá 5 minutos aqui? Levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Estou bem, dá para ir até o final. Fazia tempo que eu não fazia essa aqui. Sexta coisa que nos afasta da presença de Deus: negligência espiritual. A coisa mais importante para a vida de uma pessoa não são os bens que ela tem, as conquistas, não. A coisa mais importante na vida de uma pessoa é a condição espiritual dela e o relacionamento que ela tem com Deus. Existem formas da gente cuidar para que esse relacionamento seja saudável e estreito. E esse é o propósito aqui. Porque você lembra que eu disse lá no início do sermão? Coisas que nos afastam da presença de Deus. Eu estou dizendo aqui o que a gente precisa fazer e o que a gente não deve fazer para que a gente não saia da presença e que, melhor ainda, a gente estreite cada vez mais esse relacionamento. Esses dias eu cheguei para minha filha Letícia, a vida dela é corrida, a minha também. Ela 3 filhas, eu 5. Imagina só, né? Pastor de igreja, marido, dando apoio para a mãe, essas coisas todas, e a gente acaba às vezes falhando em algumas coisas. E eu percebi que a minha filha e eu, a gente fazia um bom tempo que a gente não sentava para conversar. Era só final de culto aqui, durante o culto, eu vendo ela com as crianças, eu só cumprimentava, perguntava, está tudo bem e tal, e só isso. Aí essa semana passada eu falei para ela: filha, o pai quer que você venha o pai quer que você venha em casa. Traz a tua família, as suas filhas, traz o teu marido, alimenta ele primeiro, que ele come muito, mas vem em casa. E eu quero passar o dia com vocês. Mãe,
Vem em casa, mãe. Vem passar o domingo com a gente. Domingo que vem eu vou passar em família, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente estava meio distante. Porque eu vejo a minha família às vezes aqui dentro do culto, mas eu não estou tendo um relacionamento. Eu falei, eu não posso aceitar isso. Eu preciso ter relacionamento com a minha filha, com os meus netos. Eu preciso ter relacionamento com a minha mãe. Eu preciso aproveitar a minha mãe, ela está aí. Aleluias. Deus quer a mesma coisa. Deus não te quer distante, não. Ele quer sentar com você, Ele quer cear com você, Ele quer conversar com você, Ele quer participar da tua vida, Ele quer te abraçar, Ele quer cuidar de você, Ele quer ter um relacionamento contigo. E como é que a gente faz isso? Na Bíblia, eu já falei tanto aqui, né? A Bíblia tem que ser um hábito cotidiano, todos os dias na vida da gente. Pastor, para que eu leio a Bíblia? Para você crescer espiritualmente, para você conhecer Deus, porque a Bíblia revela quem é Deus, para você ter fé. Eu não falei aqui de Jó? Eu não disse que Jó estava no olho do furacão, mas a fé dele estava firme ali. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé, não perdeu a convicção em Deus. Ele disse, olha, eu estou aqui nessa situação terrível, desastrosa, mas eu não estou sozinho, eu sei que Deus é meu Redentor, Ele vai se levantar sobre a terra, Ele vai vir em meu favor. Isso é fé, irmãos. É crer que Deus, Ele não está ausente, que Ele está nos abençoando, nos ajudando. Aleluias. A Bíblia aprofunda a nossa fé. Ela revela o nosso padrão de comportamento. Já falei muito sobre isso aqui. Você sabe que eu disse que quando eu li a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, ela me causou muito incômodo. Mas depois eu entendi que esse sentimento, ele foi necessário, mas ele é um equívoco, um equívoco meu. É porque tinha um homem que não existia. Aquele Roberto que existia lá, que eu pensava, era um falso Roberto. A minha realidade de santidade era outra, completamente diferente. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu me senti muito incomodado. Mas sabe qual é o sentimento que deve trazer numa pessoa que, quando ela começa a ler a Bíblia? Uma vez eu estava assistindo um filme, e esse filme era de uma caça ao tesouro. E aquele esforço e perseguições e lutas e dificuldades e planos e projetos e dinheiro gasto e viagens e muito esforço e noite sem dormir e aquela coisa toda, porque o objetivo era encontrar um tesouro. Ei, presta atenção. Quem encontra isso aqui encontra o melhor tesouro que uma pessoa pode ter, a palavra de Deus. Aleluias. Mergulhe nesse livro e você vai ter o tesouro mais precioso possível nas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Jejum. Por que o jejum? O que o jejum faz? Mata a carne e fortalece o espírito. Uma luta constante. A Bíblia, já preguei aqui sobre isso recentemente. Gálatas diz: a carne milita contra o espírito milita contra a carne. A carne luta contra o espírito luta contra a carne. Então, quando a gente faz jejum, sabe o que acontece? A gente começa a matar a nossa carne e começa a fortalecer o nosso espírito. E quando o espírito do homem prevalece ante a carne, sabe o que acontece? Vida de santidade, vida que agrada a Deus. Isso é importantíssimo para nós, irmãos, porque eu estou falando aqui de estar na presença, de estar em comunhão. E sabe o que diz Hebreus capítulo 12? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Não dá para levar uma vida mais ou menos e achar que está tudo certo, porque a Bíblia é clara: sem santificação ninguém verá o Senhor. Isaías 59 diz que os nossos pecados, eles causam separação entre nós e o nosso Deus. Não permite nem que Ele nos ouça. Ela pode pôr o joelho no chão, orar, fazer o que for, não vai dar certo. Só tem uma oração nessa condição que Deus vai ouvir: é a oração do arrependimento, a oração do quebrantamento, é a oração de voltar atrás, de voltar o coração para Deus, de rever os erros, de tomar posição para o conserto, de clamar ajuda ao Espírito Santo. Só essa oração Deus vai ouvir. A oração de coração quebrantado não encontra resistência em Deus, porque a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito
o Senhor não resiste. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, se a falta do jejum afeta a nossa santidade, afeta a santidade de uma pessoa, ela vai acabar fazendo com que essa pessoa se afaste de Deus. Mas o bom é que o contrário é verdadeiro. Quanto mais a gente jejua, mais condição de chegar perto de Deus a gente tem. Amém? Último. Não, penúltimo. Culto. Queridos, no Brasil a gente tem uma coisa tão gostosa que é essa liberdade de congregar. Hoje, eu confesso até que eu me surpreendi. Eu achei que com o vento que deu e com as notícias que eu li a respeito do que estava por vir aí, eu imaginei que a gente ia ter praticamente ninguém na igreja. Mas glória a Deus, você veio, enfrentou, você está aqui. E nem estou julgando quem não veio. Eu sei que pessoas têm dificuldade, vêm de longe, têm medo, né? Enfim, faltou luz, começou a carregar as coisas aí, o vento começou a carregar as coisas. A gente sabe, isso traz preocupação. Jaqueline chegou aqui que só tinha 2 caminhões de areia nas vistas, né, Jaqueline? Não deixamos entrar, irmãos. Ela teve que bater os olhos lá fora, uns 5 minutos para poder entrar na igreja, que senão ia encher a igreja de areia. Mas veio. Tem liberdade, ninguém parou ela no meio do caminho, ninguém te parou no meio do caminho. Você veio carregando uma Bíblia nas mãos e ninguém apontou uma arma para a tua cabeça porque você é crente. Não, isso não aconteceu. Glória a Deus por isso, né? Aleluia. Mas nem todos os lugares são assim. Existem muitos países hoje no mundo que as pessoas não têm a liberdade que nós temos. Países que um dia já foram cristãos como o nosso. Coreia do Norte, a gente ouve falar hoje de um regime tão fechado, né? E a gente não se dá conta que a Coreia do Norte não foi sempre um país fechado. E que tinha uma boa parcela da propriedade, uma parcela muito expressiva, praticante do cristianismo. Você sabe qual é o nome da capital da Coreia do Sul? Eu vou falar para você. É Pyongyang. Se você não souber, fala ping-pong, que está tudo certo. Sabe como era conhecida a capital da Coreia do Sul? A cidade de Pyongyang. Ela era conhecida como a Jerusalém do Oriente, século XIX. É mesmo, pastor? Pode pesquisar. Você vai ver que tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando com base em pesquisas. A Jerusalém do Oriente. Hoje, se alguém for pego com uma página da Bíblia, morre. Irmãos, no Brasil nós temos liberdade de cultuar. Mas eu quero pegar mais um exemplo do Oriente. Uma vez, estavam entrevistando uma missionária, esposa de um pastor chinês que estava preso. E quando ela estava contando as coisas que aconteciam na China, no final da entrevista, o entrevistador disse assim: olha, nós vamos levantar um clamor e nós vamos orar pela igreja da China. E ela disse: não, você está errado. Não é só vocês que têm que orar pela igreja da China, é a igreja da China que tem que orar por vocês. Porque a igreja da China é perseguida, a igreja da China passa por luta, mas os crentes são fiéis ao Senhor. Louvado seja Deus. Enquanto no país daquele entrevistador, eu não vou dizer qual é o país, mas no país daquele entrevistador, o relaxamento, a facilidade, a liberdade trouxe um relaxamento em que as pessoas deixaram de dar importância a esse tesouro, que é estar aqui nessa noite, adorando a Deus, cultuando o Senhor. Olha que privilégio, irmãos. Nós estamos aqui oferecendo o nosso louvor a Deus, declarando a bondade e a grandeza dEle, exaltando o santo nome do Senhor. Aleluias. No Brasil nós temos essa liberdade, mas muitas vezes nós nos perdemos nessa liberdade. Sabe, irmãos, nós devemos ter a alegria de estar aqui. Aqui é o melhor lugar para se estar na terra. Sabe o que diz o Salmo 40? O Salmo diz assim, ó: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe que Davi escreveu isso? Eu estava pensando, por que Davi escreveu isso? Por que Davi se alegrou tanto, né, em expressar essa euforia, né, esse sentimento tão bom de estar na casa de Deus?
é que quando você vai para o Salmo 42, você encontra Davi no momento em que ele estava sendo perseguido, no momento de muita opressão na vida dele. E ele não tinha, como ele estava fugindo, ele não tinha condição de ir à casa de Deus. E ele sentia falta dessa possibilidade de ele estar na casa de Deus. E sabe o que diz o Salmo 42? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de ti, Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do meu Deus? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu em multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de meu Deus, entre os gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Aleluias. Você não veio fazer uma coisa qualquer, não. Esse momento não é um momento qualquer na tua vida. Você veio à casa de Deus, você veio celebrar o Senhor, adorar a Deus. Esse momento é ímpar, é especial. Hebreus 10:25 diz assim, ó: não deixando de cultuar como é costume de alguns. Nesse texto Paulo está exortando os hebreus a não serem negligentes ao culto. Aproveita a oportunidade, não deixe de cultuar. A gente precisa dessa atmosfera. A gente precisa dessa atmosfera de adoração, dessa atmosfera de união, de unidade, do Espírito do Senhor que nos une um com o outro, o corpo de Cristo. Irmão, não dá para a gente sair de casa e deixar o dedo em casa. O corpo só é o corpo unido. Amém? O último, sim, o último. Oração. Nós precisamos de oração para permanecer na presença de Deus. Todas as pessoas que foram notórias na história e as que são hoje, pessoas notórias na fé, na obra que fizeram em favor do Evangelho, pessoas que viveram grandes experiências de milagres, foram pessoas praticantes da oração, e muito praticantes, pessoas que gostavam de orar, pessoas que gostam de orar. Por mais capaz que alguns deles fossem, eles nunca deixaram de orar, porque entenderam que a oração é essencial. Por mais capazes que fossem. E aí eu vou pegar o exemplo maior. Lembra que eu disse que eu gosto de pegar os exemplos mais expoentes? Jesus. Vai ler na Bíblia, nos Evangelhos, e você vai encontrar quantas vezes está relatado lá que Jesus estava orando, que Jesus se afastou para orar, que ele saiu do meio da multidão, que ele chamou os discípulos para orar quando estava no Getsêmani. Quantas vezes, irmãos? Eu estou falando de Jesus. Pensa comigo, não é muita pretensão uma pessoa achar que ela não precisa orar, se Jesus, o único Filho de Deus, Filho unigênito, verdadeiro, legítimo, que viveu na glória e deixou a glória para vir nos salvar, que era 100% homem, mas também era 100% Deus, que andava sobre as águas, que multiplicava pão e peixe, que curava as pessoas, que expulsava demônios, que fazia todo tipo de sinais, prodígios e maravilhas. Jesus. Se ele, sendo tudo isso, ele não abrir mão da oração, como cabe na cabeça de uma pessoa achar que ela não precisa? Ai, irmãos, a oração é fundamental, porque ela alimenta a nossa alma. Eu não sei, eu já contei essa experiência aqui, que quando eu estava internado no Covid, eu vivi uma das experiências mais terríveis, que é de você se sentir, é como se você estivesse sendo asfixiado, e você puxar o ar para os pulmões e você não ter ar nos pulmões. Uma pessoa que estava internada comigo lá no período que eu fiquei internado, ela disse assim: eu me sinto como se eu estivesse mergulhado na água, me afogando. Terrível. Você acha que é possível uma pessoa viver sem respirar? É possível? Não é possível. Para que haja vida, tem que ter oxigênio, tem que ter respiração. Deixa eu falar uma coisa para você.
Eu gosto muito de uma frase que é atribuída a John Wesley. E se foi ele de fato, eu não sei, mas não importa o que a frase diz. A oração é a respiração da alma. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. A oração é a respiração da alma. Aleluias. Ninguém sobrevive espiritualmente sem orar. Não é possível viver sem oxigênio. Não é possível viver espiritualmente sem oração. Ah, mas eu sou muito ocupado. Dá teus pulos, dá teu jeito, mas ora. Ah, mas eu tenho muito que curtir a vida. Eu tenho uma agenda muito cheia. Tem gente que se acha novo demais para buscar Deus, como deve. Tem gente que se acha ocupado demais. Tem gente que se acha abençoado demais. Cuidado, porque um dia pode ser tarde demais. Aproveite o agora. Aproveite a possibilidade. Deus está aqui, à disposição, esperando só ser encontrado. Busque ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, todo o entendimento, toda a tua alma. Busque enquanto Ele pode ser achado. Amém? E assim você vai permanecer firme. Fica de pé. Suas mãos em sinal de rendição ao Senhor. Aleluia. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que sejam todos pra ti. Eis-me aqui, rendido
Agora é hora de colocar em prática o que nós cantamos aqui. É hora de se render totalmente ao Senhor, de orar, expressando o nosso arrependimento, o nosso desejo de estar na presença dEle, permanecer na presença dEle sempre. Eu entendo que cada um aqui tem a sua particularidade, suas lutas, suas fragilidades, mas o Espírito Santo de Deus que está aqui tem o poder para nos ajudar, independente da nossa individualidade. Eu quero convidar você a levantar um clamor no teu lugar, a afirmar o teu compromisso com Deus, a pedir ajuda se necessário for. Pai, eu não estou conseguindo, eu estou fraco, eu estou precisando ser restaurado da minha vida espiritual. Senhor, existem práticas na minha vida que eu tento deixar, mas eu não consigo. Quebranta o teu coração e a graça vai te alcançar, a graça de Deus vai te alcançar em nome de Jesus. Levanta agora o clamor, esquece a música, depois a gente louva, depois a gente adora, mas começa a dizer: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu tenho vivido essa situação na minha vida, Senhor, eu não tenho conseguido vencer a minha carne, eu tenho sentido um esfriamento na minha fé, eu já não tenho mais o desejo de buscar a Tua face, Senhor, me socorre, porque eu não quero ser como o filho pródigo que estava na Tua casa e saiu da Tua presença. Nós queremos permanecer até o final, nós queremos receber a coroa da vida, nós queremos passar a eternidade com Deus. Levanta agora a tua voz em oração, clame, chore na presença do Senhor, se necessário for, mas não saia daqui sem afirmar e reafirmar o teu compromisso com Ele, o desejo de estar na presença dEle. Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos. Senhor, tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Pai, nós pecamos, nós somos falhos, pessoas necessitadas, Senhor Deus, de um verdadeiro arrependimento, de uma transformação de atitudes. Pai, muitas vezes somos derrotados, Senhor Deus, pelos desejos da nossa carne. Senhor Deus, muitas vezes temos negligenciado a necessidade de estreitar o nosso relacionamento contigo. Enchemos nossas agendas, colocamos, Senhor Deus, os nossos desejos naturais à frente da posição que Tu deve ocupar em nossos corações. Nos perdoa nessa noite, Senhor, perdoa a Tua igreja, restaura a Tua igreja, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, age em cada vida, em cada pessoa aqui. Traz o Teu mover espiritual, convence com o Teu poder de convencimento. Fortalece-nos no Espírito, ó Pai, assim nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Oh, aleluias. Enche-nos com mais e mais a Tua presença, Senhor. Nós precisamos de Ti. Renda-se ao Senhor. Aleluias. Aleluias. Eu sou Teu e Tu és meu. Aleluia, Senhor. Oh, glória te damos, Pai. Aleluias. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Oh, 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 oh.
igreja, o sinal das nossas mãos levantadas, ela significa a redenção ao Senhor. Então eu gostaria de convidar você a erguer suas mãos nesse momento e ouvir suas vozes. Minha vida dou a ti, Senhor, bendita a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida. Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, faz em mim o teu querer, faz em Sabe, irmãos, quando eu me sentei, eu me acordei, era por volta de 3 horas da manhã para poder começar a meditar nessa palavra. Eu fiquei pensando nela e cedinho eu já estava digitando ela. E à medida que eu ia escrevendo tudo que o Espírito Santo de Deus estava colocando no meu coração, eu entendia que Deus estava me abençoando. E eu espero que Deus tenha te abençoado nessa noite. Eu espero que sim, que Deus tenha te abençoado nessa noite e que o Espírito Santo de Deus guarde essa palavra no teu coração e no meu coração, para que isso jamais se perca, porque é a revelação de Deus para a igreja dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Pode glorificar o Senhor, exaltar o santo nome dele. Você pode sentar aí no teu lugar. Para perguntar se há alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus. Presta atenção na importância desse momento do culto. O meu convite na realidade o convite não é meu. Eu só estou entregando em tuas mãos um convite que é do Senhor. O Senhor te convida para poder fazer parte da família de Cristo. E a questão é, para que isso aconteça, a gente precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Há necessidade de ter uma confissão, né? A Bíblia diz que quem com a boca crê, com a boca confessa e com o coração crê, né? Esse será salvo. Então eu quero perguntar se há alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida a Jesus e quer fazê-lo. É só levantar a mão assim, a gente quer orar por você. Ah, sim. Mas alguém quer entregar sua vida a Jesus? Alguém quer se reconciliar com o Senhor? Talvez você tenha entrado hoje aqui e vivendo a situação do filho pródigo.
esteve um dia na casa do pai, mas acabou saindo da presença dele. Se você está aqui nessa condição, da mesma forma nós queremos orar com você e por você. Alguém quer se reconciliar com o Senhor nessa noite? Todos em Cristo? Amém. Mas essa oração fica para você que nos assiste na live. Em algum momento você pode ver essa palavra sendo ministrada e você possa fazer essa oração de confissão, como a nossa irmã está fazendo aqui, a Fabiana. Senhor Jesus, nesse momento eu entrego a Ti a minha vida e o meu coração. Eu peço, Senhor, que Tu venhas perdoar os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Vamos orar para que a Fabiana fique firme e permaneça, né? Senhor Deus, nós oramos pela vida da Fabiana, para que nessa decisão que hoje, Senhor Deus, ela retoma, nós possamos ver, Senhor Deus, ela firmada com os pés no Evangelho, Senhor. Que ela não se desvie, ó Pai, que ela possa conhecer a Tua graça, a graça salvadora sobre a vida dela. Assim nós oramos, Senhor Deus, pela Fabiana e por todos que vierem a confessar Jesus futuramente por meio dessa palavra, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Irmãos.